Você está no Reclamar Adianta, na rádio Bandeirantes AM 1360, e você sabe que aqui o ouvinte entra no ar sem censura, participa do nosso programa através do telefone 3282-5588 ou também pode enviar um e-mail para a nossa produção. Anote aí, atilanunesneto@reclamaradianta.com.br. E frequentemente aqui no Reclamar Adianta, nós também abordamos temas ligados à área da saúde e também trazemos profissionais para bater um papo com toda aqui a mesa do Reclamar Adianta e até mesmo para esclarecer algumas dúvidas. E Renata Maia, uma notícia que acaba de chegar à redação que me chamou muita atenção dos nossos ouvintes também, é a obesidade no Brasil. Chegam os dados aqui da Organização Mundial da Saúde que um dos 10 principais problemas de saúde pública do mundo, a obesidade, Renata, vem crescendo em ritmo alarmante no Brasil. De acordo com o IBGE, mais da metade da população adulta brasileira está acima do peso. Pesquisas indicam ainda que o excesso do peso já atinge também 1 em cada 3 crianças entre 5 e 9 anos de idade e 1/5 dos adolescentes no país. E Augusto, todos nós já sabemos que o excesso de peso ele é um fator determinante para o agravamento de determinadas doenças e até mesmo para o desencadeamento dessas doenças, como por exemplo a diabetes, o infarto, o derrame, a artrose de joelhos e de tornozelos e de coluna. Ela está na lista dos males que precisam ser combatidos, iniciando-se, é claro, pela perda de peso. Mas poucos conhecem os métodos capazes de ajudar no emagrecimento de maneira não invasiva e, é claro, sem precisar recorrer às cirurgias ou aquelas dietas milagrosas que podem ser prejudiciais à saúde, possibilitando até 30% da redução do peso corporal sem a necessidade de cortes ou anestesia. A colocação do balão intragástrico pode ser uma excelente opção para combater as doenças relacionadas à obesidade. E é por isso que hoje, aqui no programa Reclamar Adianta, nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Fittipaldi, que é gastroenterologista, membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia e especialista em métodos de emagrecimento. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia, Augusto. Bom dia, é um prazer doutor estar Ricardo. com vocês e com os ouvintes de hoje. O prazer é todo nosso. Eu queria que o senhor começasse explicando o que é e como funciona o balão intragástrico. Perfeitamente. O balão intragástrico ele é um método moderno de emagrecimento, de perda de peso. O balão intragástrico ele é uma prótese de silicone que a gente coloca no estômago por endoscopia. Ele, então, dessa forma, não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento feito por endoscopia. E por ser feito por endoscopia, ele tem várias vantagens em relação a uma cirurgia. A primeira grande vantagem é que ele não tem corte nenhum, né? O paciente que faz a colocação do balão intragástrico, ele não tem nenhum corte. Então, pelo fato de não ter corte, ele não vai ter nenhum risco de infecção e nem de hemorragias, além, obviamente, de não ficar nenhuma cicatriz. Ele também não precisa de anestesia geral. A colocação do balão ela é feita com uma técnica que a gente chama de sedação, ou seja, o paciente vai dormir, não vai sentir nada, porém não é algo tão profundo quanto uma anestesia geral. E desta forma o procedimento se torna muito seguro. A gente ganha muita segurança com o fato de não ter uma anestesia geral. E outro ponto muito importante é que a gente não tem internação hospitalar. O paciente que quando coloca o balão, ele vai embora para casa no mesmo dia. Então, isso é outro ponto muito vantajoso. Agora, doutor Ricardo, uma curiosidade, né? Como nós introduzimos a entrevista aqui falando da questão da obesidade no Brasil, Exato. E cada vez mais nós percebemos que as crianças estão mais obesas. Isso porque uma série de fatores, o sedentarismo, é o acesso mais fácil a comidas não tão saudáveis assim, né? É a mudança de a criança mais em frente ao computador. Eu estava até lendo um artigo que hoje em dia você não vê mais criança brincando na rua, todo mundo em frente ao computador ou assistindo TV. Agora uma dúvida, a partir de qual idade a pessoa pode optar por esse tratamento do balão? Essa é uma pergunta muito interessante, Augusto. Realmente é sempre uma dúvida que acometem muitas pessoas. Não existe uma idade padrão para colocar o balão, né? Isso é algo que deve ser avaliado caso a caso. Por exemplo, eu já fiz colocação
de balão intragástrico em paciente com 13 anos e tive um resultado excelente. Então, o mais importante, porque uma criança por exemplo, uma menina que desenvolve mais rápido, com 12 anos, por exemplo, já pode ter o corpo de uma mulher e já pode receber o balão sem problema algum. A grande questão é avaliar o perfil psicológico desse paciente. Primeiro, se ele está disposto a emagrecer, né? Porque o balão é uma enorme ajuda, mas ele necessita da cooperação do paciente em seguir um plano nutricional, em praticar atividade física. Então, a gente tem que ver primeiro, quando a gente fala em crianças, a gente tem que ver primeiro se o emagrecimento é um desejo da criança ou se é um desejo da família. Porque o que a gente percebe é o seguinte: quando é um desejo exclusivo da família e a criança não está muito disposta a encarar um programa de emagrecimento, a chance da gente ter um resultado não tão satisfatório é grande. Agora, quando a criança, a gente vê que ela já tem uma maturidade, já tem um perfil psicológico ideal para a colocação do balão, onde ela sabe bem o que ela quer, isso tem que ser avaliado pelo médico, tem que ser avaliado pelo nosso psicólogo também. Quando a gente percebe que essa criança ela é capaz de receber o balão, principalmente nesse aspecto psicológico, a gente tem resultados excelentes. Então, assim, não existe uma idade limite. Vamos dizer, poderíamos colocar que o mínimo seria 12 anos, mas a partir de 12 anos poderia ser indicado, mas não é qualquer criança de 12 anos que vai poder colocar um balão. Doutor Ricardo, então, para deixar isso bem claro para os nossos ouvintes, não adianta a pessoa achar que vai colocar o balão, não precisa fazer dieta, não precisa fazer atividade física porque vai emagrecer. Não é exatamente, você tem toda a razão, não é assim que funciona. O balão intragástrico, ele é uma enorme ajuda. Como é que o balão funciona? O balão, ele ocupa espaço dentro do estômago, faz com que caiba menos comida dentro do estômago. O balão também tem um peso, faz com que, de aproximadamente 700 gramas, faz com que a pessoa sinta menos fome. Então, são essas as duas principais formas de atuação do balão. Então, ele vai ajudar muito no processo de emagrecimento, porque a pessoa vai sentir menos fome e quando comer com uma quantidade bem menor de comida, ela fica logo satisfeita. Então, já é uma grande ajuda. Porém, ela precisa comer os alimentos corretos, ela precisa fazer a tão falada reeducação alimentar. Isso é fundamental, porque não adianta nada botar o balão, 70% do estômago está ocupado, 30% está livre. Se preenche os 30% de chocolate, sorvete, bolo, tortas, doces, batata frita, pizza, hambúrguer, salgadinhos, não vai adiantar, não vamos ter o resultado satisfatório. Então, para a gente conseguir o resultado pleno, o paciente, além de colocar o balão, tem que fazer a reeducação alimentar, tem que seguir um plano nutricional para a gente conseguir extrair o máximo de resultado do tratamento. Obviamente, associado a isso, a atividade física, que é sempre muito importante. Você está acompanhando a entrevista do Dr. Ricardo Fittipaldi aqui nessa edição especial do programa Reclamar Adianta. O Dr. Ricardo Fittipaldi é gastroenterologista e está falando conosco sobre uma nova técnica, não é? Da colocação de balão na pessoa para auxiliar na redução do peso. Dr. Ricardo, o senhor falou da questão das necessidades, né, da mudança de hábito que a pessoa que se submete a essa técnica tem que ter. Agora, uma dúvida para as pessoas que estão acompanhando a entrevista com o senhor. Vamos supor que um paciente que esteja com excesso de peso, ele coloca o balão, né, gástrico e começa a mudar a sua rotina, não fica mais sedentário, começa a reduzir o peso, né, começa a ter resultado. Eu queria que o senhor falasse para a gente, existe um tempo determinado para que esse balão fique dentro da pessoa ou a partir de que ela atingir, por exemplo, um objetivo, reduziu 40 quilos do que ela queria reduzir, ela pode retirar esse balão? Como que é isso? Explica para a gente. Exatamente, vamos lá. Isso que você falou é muito importante. Isso vai depender do tempo, do quanto a pessoa precisa perder de peso, né? Digamos que uma pessoa que não tem um excesso muito grande, porque hoje o balão intragástrico, modernamente, ele está liberado para o uso a partir do índice de massa corporal de 27, que é sobrepeso. Não é mais necessário estar em obesidade para colocar o balão. A pessoa com sobrepeso já pode colocar. É um estágio anterior à obesidade. Então, a pessoa que tem sobrepeso, ela não vai ter
30 quilos para perder, ela vai ter 15, 20 quilos para perder, por exemplo. Então, a pessoa que, por exemplo, coloca o balão com sobrepeso, ao final de 3, 4 meses, ela já atingiu o seu peso ideal, já fez a reeducação alimentar, já está praticando atividade física, como você muito bem colocou, essa pessoa já pode retirar o balão. Então, ela não precisa ficar os 6 meses com o balão até o final do tempo máximo permitido para permanecer com o balão. Em outros casos, onde o excesso de peso é maior, diríamos nos casos de obesidade de grau 1, grau 2, grau 3, em que o excesso de peso é maior, aí o período total de permanência do balão, de 6 meses, vai ser necessário, porque a quantidade de peso a ser perdida também é maior. Lembrando que o tempo máximo de permanência do balão é de 6 meses. Mais de 6 meses não pode ficar. Agora, doutor Ricardo, o grande desafio de quem utiliza esse balão intragástrico, ele deve ser quando ele é retirado do organismo do paciente, do corpo do paciente, aí é que vem deve vir aquela vontade de comer mais. Como que funciona e como é que vocês administram a cabeça do paciente depois da retirada do balão? Isso também é um ponto muito importante a ser comentado. A tendência natural, o balão tem algo interessante, que são 2 pontos interessantes. A tendência natural da pessoa que emagrece é ter uma redução do estômago. É óbvio que o balão não é uma cirurgia, ele não vai ter nenhum corte no estômago, a anatomia do órgão vai ficar preservada, mas como ocorre o emagrecimento, o estômago diminui também. Então, isso já muda quando na retirada a pessoa já tem um padrão diferente do que quando colocou o balão. E outro ponto importante é que o nosso objetivo é sempre a reeducação alimentar, é a mudança de hábitos, é o que eu sempre insisto com meus pacientes. Mais importante do quanto a gente come é o que a gente come, porque nós podemos fazer, por exemplo, um prato de 600 gramas, que é um prato até bastante volumoso, com 200 calorias. 200 calorias. É um prato volumoso, pesado, vamos assim dizer, mas com pouquíssimas calorias. Em compensação, a gente pode fazer também um prato de 200 gramas com 600 calorias. A gente pode fazer o inverso, né? Então, o grande lance é saber selecionar os alimentos. Isso é que é o mais importante. E é isso que a gente espera no nosso paciente, é isso que a gente deseja. A gente deseja que ele mude seus hábitos alimentares, que ele aprenda a comer legumes, que ele aprenda a comer verduras, que ele aprenda a comer carnes magras, como peito de frango, peixe, que ele evite carne vermelha em excesso, que ele evite gorduras, que ele evite frituras, evite doces em excesso. Então, tudo isso é muito importante. Essa mudança de hábitos alimentares é que vai ser fundamental para a manutenção do peso. Então, a manutenção do peso ela se dá dessa forma, com mudança de hábitos alimentares, que é sempre o nosso objetivo, e com a prática rotineira de atividades físicas. Agora, doutor Ricardo, é evidente que quando a gente fala sobre emagrecimento, pensando no que a gente vê nas ruas, né, você vai ao supermercado, nos shoppings, a gente sempre olha pela questão estética do problema, né? Ele tá gordo, não tá conseguindo entrar na roupa, ou é aquela calça que não entra mais na pessoa. E a pessoa, infelizmente, foca mais na parte estética da questão. Só que também nós sabemos que a obesidade, ela gera uma série de problemas de saúde para a pessoa, né? Eu queria que você citasse para a gente agora problemas que são gerados pela obesidade que as pessoas ainda não se ligam muito, a questão da hipertensão, do risco do infarto. Sim, isso é muito importante. A obesidade ela está diretamente relacionada com uma série de doenças. Não, assim, obviamente o que você falou, tem aquelas que a gente associa diretamente, como a pressão alta, a diabetes. A diabetes e pressão alta, elas são diretamente proporcionais ao excesso de peso. Muitos pacientes nossos que nos procuram com hipertensão, que é pressão alta, com diabetes, ao emagrecer, abandonam essas doenças, param de tomar remédios para ela, porque elas são causadas pelo excesso de peso, né? E como a gente já até falou, como você mesmo falou no início da nossa entrevista, infarto do miocárdio, o infarto do coração é uma doença causada também pelo excesso de peso. O próprio derrame, principalmente na sua forma isquêmica, também é causado por excesso de peso. Artrose de joelho, artrose de quadril, artrose de tornozelo, artrose de toda a coluna lombar,
também são problemas causados pelo excesso de peso, porque aquela carga excessiva na coluna, no joelho, no quadril, no tornozelo, vai levar a um processo degenerativo. E temos outras doenças menos badaladas, que as pessoas não têm tanta informação sobre isso, como, por exemplo, a doença do refluxo gastroesofagiano, cujo sintoma mais comum é a azia, né, aquela queimação que a gente tem atrás do peito, a apneia do sono, pessoas que dormem mal, que roncam, que têm apneia do sono, tudo isso causado pelo excesso de peso, até mesmo transtornos psicológicos, porque, infelizmente, na nossa sociedade, o obeso é discriminado, né? Então, isso gera uma série de transtornos psicológicos, psiquiátricos até mesmo, tudo isso em decorrência do excesso de peso. Esteatose hepática, que é gordura no fígado, a pessoa que está muito em excesso com um excesso muito grande de peso, esse excesso de gordura ele vai se depositar no fígado, e aí pode gerar um quadro de hepatite pela gordura. Outro problema também que as pessoas não sabem que podem causar, essa gordura no fígado pode evoluir até em casos mais graves para uma cirrose do fígado. Então, isso são uma série de problemas que a obesidade nos traz e que, com o emagrecimento, tudo isso é melhorado ou até mesmo resolvido. É indiscutível, doutora, a qualidade de vida, a mudança. Você vê que pessoas... você encontra relatos de pessoas que estavam muito obesas, elas roncavam muito, não dormiam direito. Exatamente. E eu acho que é uma nova vida para a pessoa que se propõe a passar por uma reeducação alimentar, por um método desse balão gástrico. Mas a Renata tem uma pergunta que os ouvintes querem saber, né, Renata? Na verdade, doutor Ricardo, são duas perguntas aqui que chegaram aqui à nossa redação. A primeira, hoje em dia tem muitas, principalmente as mulheres estão sempre querendo perder de 3 a 5 quilos. Esse balão intragástrico, ele é aconselhável nesses casos? Não. Tudo tem que ser feito o cálculo do índice de massa corporal. É óbvio que o balão traz resultados estéticos também. Isso é inegável, ninguém quer negar isso. Porém, a principal motivação de colocar um balão é benefício, é promoção de saúde. O ganho estético ele vem a reboque, é algo secundário. Mas a principal função do balão é promoção de saúde. Então, a pessoa que quer perder 3 a 5 quilos, ela não tem indicação de colocar um balão intragástrico. Ela tem que fazer uma reeducação alimentar, praticar atividade física. O balão é para perdas de peso maiores, né? Para perdas maiores. Então, o paciente que coloca o balão, geralmente ele tem 10, 15 quilos a perder, né? A partir disso. Então, isso é dado pelo índice de massa corporal, que é uma formulazinha que a gente calcula, que a gente divide o nosso peso pelo quadrado da nossa altura. Dividindo o peso pelo quadrado da altura, a gente chega ao valor do índice de massa corporal. E, para colocar o balão, o índice de massa corporal mínimo é de 27. A pessoa que tem, por exemplo, 26,5, 25, que é mais ou menos isso que você falou, 3 a 5 quilos a mais, essas pessoas não têm indicação de colocar o balão. Bom, e uma outra pergunta aqui, doutor Ricardo, aqui feita pelos nossos ouvintes. Tem muita gente que quer colocar o balão, mas a quem recorrer, né? A que tipo de profissional? Como se certificar que esse profissional, ele é um profissional de confiança, é um profissional em que o paciente vai ter uma segurança no período de pós, não é uma cirurgia, mas no período de pós-colocação do balão, e principalmente, esse procedimento é caro, não é oferecido pelo SUS ou só pela rede privada? Perfeito, vamos lá. Isso é importantíssimo isso que você falou agora. O profissional que coloca o balão, que está apto a colocar o balão, é o especialista em endoscopia digestiva. Ele tem que ser membro da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Como você bem falou no início do programa, eu sou membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia e também sou membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Então, a pessoa que está apta, o médico que está apto a colocar o balão, ele tem que ser um membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Isso é a garantia do paciente que estará realizando o tratamento com uma pessoa treinada, com uma pessoa tecnicamente capaz de realizá-lo. Outra coisa importante de ver
de analisar é se existe uma equipe multidisciplinar por trás do tratamento. Porque uma coisa é só colocar e outra coisa é tirar o balão, e isso o médico endoscopista, o especialista titular em endoscopia digestiva, ele faz. Mas o problema é que tem alguns profissionais que colocam o balão, depois só tiram o balão e deixam o paciente, como você mesmo falou, perdido, sem assistência, sem auxílio, sem uma equipe multidisciplinar, sem nutricionista, sem psicólogo. E a equipe multidisciplinar, o médico, o nutricionista e o psicólogo, o preparador físico, são fundamentais para o resultado do tratamento. Colocar o balão, retirar o balão e não ter um acompanhamento médico, psicológico, nutricional, não adianta, não funciona. Para a gente ter o resultado total do tratamento, para a gente conseguir extrair o máximo que o tratamento pode nos oferecer, o acompanhamento multidisciplinar é fundamental. Tá? Então, é assim que a gente tem que fazer. Médico que coloca, é apto a colocar e retirar um balão. É o médico titular em endoscopia digestiva, titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. E fundamental ter uma equipe multidisciplinar acompanhando todo o tratamento. Isso é importantíssimo. E em relação à segunda pergunta, em relação ao serviço na rede SUS, não é oferecido ainda. Eu, pelo menos, não conheço nenhum hospital da rede pública em que o tratamento com balão intragástrico seja oferecido, salvo em alguns hospitais universitários, em programas de pesquisa, enfim, que possa ser utilizado. Mas como oferecimento, é oferecido para a população geral, em hospitais gerais, eu desconheço, ele ainda não é oferecido. E custos varia muito de equipe para equipe, isso depende do grau de qualificação do profissional, enfim, isso vai ser uma questão muito individual, mas na maioria dos casos existem formas de parcelamento para tentar tornar o procedimento o mais acessível possível. Hoje o balão é uma realidade cada vez mais presente. Por exemplo, eu posso garantir que a colocação de um balão intragástrico e todo o seu acompanhamento durante 6 meses é mais barato, por exemplo, que uma cirurgia plástica que a gente vê pessoas fazendo aí aos montes e até querendo emagrecer com cirurgia plástica, que está errado. Cirurgia plástica não é método de emagrecimento. Eu não sou absolutamente, de forma alguma, contra a cirurgia plástica, eu sou totalmente a favor, só que cirurgia plástica não é método de emagrecimento. A gente vê as pessoas, vão fazer uma lipo e tal para emagrecer. Não é assim. Então, o balão é um método muito mais acessível do que, por exemplo, uma cirurgia plástica. E existem formas de parcelamento que torna o procedimento ainda mais acessível. Agora, doutor Ricardo, chega uma pergunta aqui para a gente no nosso e-mail, né, atilanunesneto@reclamaradianta.com.br, de uma ouvinte. Ela não se identifica, mas ela pergunta o seguinte, ela tem uma curiosidade sobre esse novo método, né? Ela já ouviu falar muito da redução de estômago, né? Que normalmente a pessoa tem que ficar tomando remédio por o resto da vida. Ela queria saber o período, quando ela coloca o balão gástrico, ela tem que utilizar algum medicamento para adaptação ou não? Sim. O balão, ele tem, em relação à cirurgia bariátrica, como a ouvinte mesmo colocou, ele tem uma diferença, porque a cirurgia bariátrica, ela impede, em parte, a absorção de nutrientes. Então, vai impedir a absorção do ferro, do cálcio, das vitaminas. Então, isso, o paciente que que faz uma cirurgia bariátrica, ele precisa fazer um suporte muito grande de suplementos vitamínicos e minerais para não ter uma anemia grave, para não ter uma osteoporose, para não ter queda dentária, para não ter queda de cabelo, para não ter baixa de imunidade. Isso é na cirurgia bariátrica. No balão, não há necessidade dessa suplementação vitamínico-mineral da forma como é na cirurgia bariátrica, porque o balão não impede em absolutamente nada a absorção dos nutrientes. Então, toda a parte boa dos alimentos, vitaminas, proteínas e minerais, esta parte boa será integralmente absorvida durante o tratamento com o balão intragástrico. Então, essa suplementação vitamínico-mineral não é necessária durante o tratamento com o balão, na imensa maioria das vezes.
O balão requer, sim, alguns medicamentos no início, nos 3 primeiros dias iniciais, onde existe uma adaptação, onde alguns vômitos podem acontecer, alguns episódios de vômito. Então a gente usa algumas medicações específicas para o vômito, para amenizar essa questão do vômito e tornar a adaptação mais fácil. E durante todo o tratamento, a gente usa uma medicação para fazer com que o estômago não produza o suco gástrico. A gente sabe que o suco gástrico é extremamente ácido e o balão dentro desse meio ácido não combina, não dá certo. Ele pode romper, pode vazar caso a pessoa não tome essa medicação. Então a gente passa um remedinho que faz com que o estômago não produza ácido e garanta a integridade do balão durante todo o tratamento. E esse balão, doutor Ricardo, é feito de quê? Silicone. Silicone. O produto dele é silicone, exatamente. A grande vantagem de ser silicone, em vez de látex, por exemplo, é que o silicone, primeiro que ele é bem lisinho, não agride a mucosa gástrica, não agride a pelezinha do estômago interna. E outra grande vantagem é que é um material totalmente não alergênico, ele não dá alergia. O silicone, ele não existe nenhum relato na literatura médica mundial de alergia ao silicone. Ele é um material que não causa alergia. Então, é uma grande vantagem. E antes desse procedimento, doutor Ricardo, é necessário que o paciente faça algum tipo de preparo, como, por exemplo, uma dieta com redução de calorias, ou então algum tipo de exame, como se faz nas cirurgias? É necessário fazer um preparo psicológico também antes da realização do procedimento? Sim, a avaliação psicológica pré-colocação do balão é fundamental. Todos os meus pacientes passam pela avaliação médica e psicológica antes da colocação do balão. O psicólogo ele tem que avaliar se aquele paciente está apto a receber um balão. Então, a avaliação psicológica prévia e a avaliação médica prévia são fundamentais. Em relação a exames, sim, alguns exames são necessários, porém, é um pouco diferente de uma cirurgia. O risco de colocar um balão é um risco muito baixo, muito semelhante ao de fazer uma endoscopia. A endoscopia se faz em consultório, com tranquilidade. Então, eu peço de rotina alguns exames para os meus pacientes, mas são exames básicos, não são exames tão elaborados quanto, por exemplo, da realização de uma endoscopia, de uma cirurgia bariátrica, porque é um procedimento muito mais invasivo. Já o balão, por ser um procedimento minimamente invasivo, os exames que são necessários o número é bem menor. Mas sim, são necessários sim alguns exames. E quanto tempo que dura o procedimento? De colocação? Isso. Aí depende muito da capacidade técnica, do grau de experiência do profissional em questão. Eu coloco um balão em 8 minutos. O tempo de colocação que eu levo para colocar um balão é muito rápido, em torno de 8 minutos. Aí vai depender da experiência de cada profissional. Então hoje a gente faz uma retirada, uma colocação em média de 8 minutos e uma retirada em média de 9 minutos. Então a pessoa entra no consultório, em 8 minutos ela sai de lá com um balão e depois vai... 8 minutos é a colocação. Vamos botar então assim, ela sai de lá em 30 minutos, 40 minutos, por aí, já com um balão colocado dentro exatamente. do organismo, e aí vai para casa, não é necessário ficar internado. Não é necessário ficar internado, exatamente. Lembrando que eu tenho por hábito de não fazer a colocação do balão em consultório. Eu faço a colocação do balão em ambiente hospitalar, dentro do centro cirúrgico, para a gente ter toda a segurança do mundo. Então, assim, eu sou da seguinte teoria, eu acho que quanto mais segurança, melhor. Sim. Então, a colocação do balão eu faço com a presença de um médico anestesiologista, popularmente chamado de anestesista, presente, apesar de não ser uma anestesia geral. O médico anestesista ele vai tomar conta do paciente, dos batimentos cardíacos, da pressão, da frequência respiratória, do oxigênio no sangue, e aí eu fico totalmente tranquilo e à vontade de me preocupar somente com a colocação do balão. Então, com isso, eu ganho muita segurança no processo. Mas é como você mesmo falou, não fica internado, o tempo líquido, vamos assim dizer, da colocação é de 8 minutos, e entre chegar e ir embora, mais ou menos uns 40 minutos, como você mesmo colocou. E existe alguma contraindicação, doutor Ricardo? Existem algumas contraindicações, são contraindicações raras. A imensa maioria da população que tem necessidade pode colocar um balão. Como algumas
contraindicações que a gente pode listar, por exemplo, são pessoas que já operaram previamente, por exemplo, o estômago, uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, fez uma redução de estômago, que a gente vê muitas vezes essas pessoas voltam a engordar, que fizeram cirurgia, essa pessoa não pode colocar um balão, porque o estômago dela já foi operado. Todo mundo que já fez algum tipo de cirurgia no estômago, não é na barriga, no estômago especificamente, ela não pode colocar o balão, porque aumentam-se os riscos de ter uma perfuração do estômago. Então, cirurgia prévia de estômago não pode colocar o balão. E outras situações, paciente que tem uma úlcera, por exemplo, uma úlcera no estômago, uma úlcera no duodeno em atividade, esse tipo de paciente também não pode colocar o balão. Mas isso nada impede que ele trate a úlcera. Normalmente o tratamento de uma úlcera varia de 1 a 2 meses, ele trata a úlcera e após, com a úlcera tratada, resolvida, ele pode colocar o balão sem problema algum. E algumas situações bem específicas, para pessoas que têm hérnias de hiato muito grandes, maior do que 5 centímetros, 8 centímetros de hérnia de hiato, esse paciente também não pode colocar o balão. Mas, como eu estou falando, são situações bem raras, bem específicas, que o médico vai saber avaliar corretamente se o paciente está apto, se ele está apto ou não a colocar o balão. Bom, doutor Ricardo, nós estamos chegando ao fim da entrevista aqui no programa Reclamar Adianta de hoje. E o senhor quer deixar algum telefone ou site de contato? Claro, perfeitamente. O nosso site é bem interessante, lá tem várias explicações sobre o tratamento, enfim, existem depoimentos de pacientes, é super interessante de ser avaliado. O nosso site é endogastromedservice.com.br e o nosso e-mail é contato@endogastrorio.com.br contato@endogastrorio.com.br. E os nossos telefones é 21 Rio de Janeiro 2235-3103 e 2255-3655. Bom, doutor Ricardo, a gente agradece imensamente a sua participação e todas as suas explicações que com certeza ajudaram milhares dos nossos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes que têm muitas dúvidas sobre a questão da colocação do balão intragástrico. A gente agradece muito a sua participação e seja sempre bem-vindo aqui ao programa Reclamar Adianta. Muito obrigado, Renata. Obrigado, Augusto. Obrigado. Eu que agradeço. É sempre um prazer participar do programa de vocês.